Então, resolver a questão de número 34 do vestibular da UEPG de 2018, vestibular de inverno. A questão 34 é referente à parte de conhecimentos gerais matemática, que diz o seguinte: em uma determinada residência, os gastos com as despesas do aluguel correspondem a 25% do salário total e com a alimentação, 45% do total. Considerando que no mês de fevereiro o salário total dessa residência foi de 4.500, assinale o que for correto. Então, no item 1, nós temos o seguinte: se em fevereiro metade dos gastos com alimentação e aluguel for depositado na poupança, então será aplicado menos que 1.500. Então, metade do que foi aí gasto com aluguel e alimentação. Aluguel mais alimentação, 25 mais 45%, dá um total de 70%, certo? 70 sobre 100. Em relação ao salário que nós temos, que é de 4.500, esse cálculo aí vai resultar para nós, simplifica, vai ficar 7 vezes 45, gente. 7 vezes 45 dá 315, mais esse zero ali de 70, 3.150. E aí fala que vai ser investido metade desses gastos. E está falando ainda que metade desses gastos é um valor que é menor, né? Menos que 1.500. Se vocês observarem aqui, a metade desse valor é metade de 3.000, 1.500, né? E metade de 150, 75, então 1.575, que é maior do que 1.500. Então, esse item 1 aí, ele é um item que é falso, nós não vamos considerar para o nosso somatório. Item de número 2. Se for dado um desconto de 10% no valor do aluguel em fevereiro, vai sobrar R$ 112,50. Então, 10% em relação ao aluguel. O aluguel corresponde a 25% do total, que é de 4.500. E eu quero saber, então, se 10% disso daqui dá, de fato, 112,50. Então, simplificando aqui esses dois zeros com esses dois zeros, um zero aqui com um zero aqui, aqui embaixo vai ficar 1 vezes 10, né? Então, vou ter que dividir por 10. Então, me resta fazer o quê? 25 vezes 45. 25 vezes 45, a gente obtém 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. 4 vezes 5, 20. E 4 vezes 2, 8, mais 2 eu tenho 10. Isso aqui vai dar 1, 1, 2, 5, né? 1.125 dividido por 10, é só movimentar uma vírgula, né? Então, a vírgula que estaria no final vai uma casa para a esquerda. Eu fico aqui, então, com 112,5, que é a mesma coisa que R$ 112,50. Portanto, esse item de número 2 é um item que é aí verdadeiro, eu vou considerar na hora do somatório. Tudo bem? Bem tranquilinha essa questão aí na parte de porcentagens. Item 4. Das despesas com alimentação em fevereiro, um dos moradores dessa residência gastou sozinho 810, que corresponde a 40% dessas despesas. Então, despesas aí em relação à questão de alimentação. A alimentação é 45% do total. 45% de 4.500. E quanto que vale 40% disso, que é o 40 sobre 100? Então, aqui eu vou poder fazer o seguinte, ó, esses dois zeros com esses dois zeros daqui, esse zero com um zero daqui novamente. Mais uma vez eu vou ficar aqui dividindo por 10, e eu tenho aqui, ó, 45 vezes 4 é a mesma coisa que multiplicar por 2 duas vezes. Então, 45 vezes 2 eu tenho 90, 90 vezes 2 eu tenho 180. Então, eu preciso fazer 180 vezes 45. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 8, 40, 5 vezes 5, 5 vezes 1, 5, mais 4, 9. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. Então, eu tenho 0, 0. Aqui eu tenho 11 e 8. 8.100 para dividir por 10, dá para simplificar um zero. Vai sobrar exatamente R$ 810, como fala no enunciado aí, que é R$ 810. Portanto, né, é um item que também é verdadeiro. Eu vou somar aqui 4. Beleza, gente? E o último item diz o seguinte: se 3/5 do que restou do salário total em fevereiro forem gastos com medicamentos, ainda sobram 600. Então, ainda sobram. Então, se vai sobrar é 2/5, né? Porque foi gastado 3/5 do que sobrou. Então, o que eu tenho? Eu tenho que fazer 2/5 em relação a quanto? Em relação ao 4.500. E quanto que sobrou do salário? Se foi gasto 70%, como vimos no item 1, a soma das porcentagens de aluguel e alimentação, sobra ainda 30%, né, galera? E aí, novamente, temos um cálculo bem de buenas aí para resolver. Esses dois zeros cancelam com esses dois zeros. 30 aqui dividido por 5 dá 6. E 6 vezes 2 dá 12. Então, eu tenho que fazer 45 vezes 12. Para ver se dá mais ou menos que 600, né? 2 vezes 5 eu tenho 10. 2 vezes 4 eu tenho 8, mais 1, 9. E aí eu tenho 1 vezes 5, 5, 1 vezes 4, 4. Isso vai dar 0, aqui 11. Opa, aqui não, é 14, né?
e foi 1 lá, 540. Então, os gastos aí, com os gastos de remédio, o que sobrou foi R$540. E ele está falando ali que é mais de 600. E não, né, gente? Isso daqui é um valor menor do que R$600. Portanto, esse item 8 aqui, 8, ele é um item falso. E nosso somatório nós temos somente 2 mais 4. Portanto, a resposta final, 6. Beleza? Um exercício bem tranquilo aí de porcentagem. Espero que essa resolução tenha ajudado nos seus estudos. Bons estudos e até a próxima.